e bênção do nosso Senhor Deus e Salvador Jesus Cristo vos proteja, cure de todos os vossos pecados e cure todas as vossas feridas. O Senhor nosso Deus nasce hoje em Belém de Judá. Algumas palavras poucas, apenas para lembrarmos este dia único, santo, maravilhoso, admirável. O Senhor nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, que hoje nasce, é o Filho do Pai. É o Filho unigênito do Pai, o único Filho que Deus Pai tem. E desde antes de todas as idades, desde antes da fundação do mundo, desde antes de haver criação angélica, desde antes de haver criação cósmica, onde existe o universo, e nós, no planeta Terra, desde antes de todas as coisas existirem, claro, se nenhuma delas existia, nem os anjos, nem o cosmos, nem no cosmos a Terra, também não existíamos nós, é evidente, não é? Então, desde antes de todas as coisas haverem existido, no amor de Deus, toda a criação tomou forma. E nessa criação que tomou forma, ao interior dela, como coroamento de toda essa criação de Deus, que ainda não existe nem no tempo, nem no espaço, mas existíamos no amor de Deus. Logo, este Cristo que sai do ventre de Maria, que é a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com o Pai, que é a primeira pessoa, com o Espírito Santo, que é a terceira. Estas três hipóstases divinas, ou seja, estas três pessoas divinas que são um único Deus, antes de este mesmo Deus nos dar um rosto visível para poder ser contemplado pela criação, que Ele iria criar depois, mais tarde. Antes de tudo isso, e é a terceira vez que repito, para que nós fixemos, nós já éramos conhecidos de Deus, nós já éramos amados por Deus. Cada pedacinho do nosso ser que ainda não existia em matéria orgânica, biológica, física, criada, não havíamos tomado forma ainda, não tínhamos design que a criação de Deus como espelho pudesse contemplar. E não era possível, porquê? Porque Deus não havia criado nada, não havia vida criada, só havia vida incriada. Só o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estas três pessoas divinas, um único Deus, um só Deus, em três pessoas, no tempo em que não há ainda a criação de Deus criada. Repito, nós éramos admiravelmente amados pelo Senhor nosso Deus, desde antes de todos os tempos possíveis de imaginar, que Deus sabe que, chegados os tempos do tempo que nós conhecemos, cronológico, Ele iria dar forma, dar face, dar rosto, como um oleiro, quando pega no barro e do barro toma as formas que o barro esconde, fazendo panelas, fazendo panelos, fazendo animais, fazendo tanta coisa que um oleiro faz. Também antes de as mãos de Deus afeiçoarem na visibilidade da criação que um dia Ele iria criar, já Ele nos afeiçoa no seu amor. Ele sabe que quando nos criar, nós vamos revoltar-nos contra Ele, vamos rebelar-nos, vamos ser rebeldes, vamos querer tudo o que Deus criou e todas as coisas, mas rejeitá-lo-emos. Vamos querer todas as coisas, Deus sabe isso antes de nós podermos ter decidido o que fazer, antes de nós termos rejeitado Deus, de termos tido a oportunidade de rejeitarmos Deus, antes de Adão e Eva poderem ter decidido cortar a comunhão com Deus, e porque é que antes de, ainda não, Adão e Eva não estavam criados, muito antes de tudo isto, Deus já sabia que Adão e Eva iam ter aquele comportamento. E porquê? Que sabia? Porque há determinismo. Porque estamos destinados, como diz São Paulo, mas não é para hoje, não vou falar sobre isso, mas falarei no próximo domingo.
para compreender o que é que São Paulo quer dizer, estamos todos predestinados. Mas não é neste contexto que o mundo pensa. Depois eu explicarei para todos o que é que São Paulo, de facto, não é quer dizer, de facto, o que é que ele diz. Bem, mas o que eu estava a dizer não tem a ver agora com o que São Paulo diz. A verdade é que Deus, antes de nos haver criado, já sabia cada pedacinho comportamental nosso, sabia antecipadamente que decisões, que escolhas que nós iríamos fazer quando viéssemos a ser criados. Estou a falar do tempo em que não há criação. E nós podemos pensar, então se Deus sabia, Deus criou robôs, foi. Deus um destinou uns para a desgraça e para o inferno e outros para a santidade e para a graça de Deus. Claro que não. Então, porque é que uns agem como Adão e Eva agiu e porque é que outros agem de forma diversa? Amados irmãos e irmãs, ainda voltando um pouquinho atrás àquilo que eu estava a dizer, Deus sabia de antemão. Porquê? Porque em Deus não há futuro nem há passado. Nós vimos do passado, que foi há 1010 segundo atrás, passando fugazmente pelo presente para o futuro. Aquilo que é futuro neste momento passa a ser presente, de repente o futuro já foi passado. Nós vimos o tempo cronológico espacial das coisas criadas. Em Deus não há tempo. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem eternamente no presente. Logo, vivendo as três pessoas, este único Deus, porque é um só Deus, não são três deuses, três pessoas e um só Deus. Este único Deus está presente a todas as coisas, a todos os acontecimentos, antes de, no caso da criação angélica e cósmica, no caso da criação dos anjos, da nossa criação, antes de tudo acontecer, tudo está presente nele. Ou seja, porque é que Deus sabe o que é que Adão ia fazer, por exemplo? Porque é que Deus sabe o que é que eu vou dizer daqui a 3 minutos? Porque ele, antes de haver criado, já está 3 minutos, nestes daqui a 3 minutos, que ainda faltam para eu estar. Eu preciso de um tempo cronológico, eu preciso que passem 3 minutos, para eu dizer o que não estou a dizer agora, e que só irei dizer daqui a 3 minutos. Deus, desde antes de todas as idades, como eu disse, e eras, já está naqueles 3 minutos onde eu ainda não cheguei. E está, ao mesmo tempo, antes do meu nascimento, a meio da minha infância, adolescência, maturidade, velhice, está na minha morte e depois da minha morte. Ao mesmo tempo, Ele está presente em tudo. Quando? Já esteve presente? Não. Ele está, desde que é Deus, e estará eternamente presente a todos nós, por toda a eternidade. Tudo. Este ato que eu fiz agora aqui, só é passado para mim. Eu fiz. Da primeira vez eu fiz, já foi há 8 segundos atrás. Em Deus não há, o Dr. Peter João fez há 8 segundos atrás, não. Deus está eternamente presente no que eu fiz há 8 segundos atrás, no que eu vou fazer daqui a 8 segundos, no que eu estou a fazer neste momento. Mas este ato de fechar a mão, como eu fiz assim, está permanentemente a acontecer no presente eterno de Deus. Não é uma coisa que Ele presenciou e passou, não. Cada gesto, em cada gesto nosso, em cada pensamento nosso, em cada oração nossa, Deus está presente e cada um desses atos estarão eternamente a acontecer permanentemente diante de Deus. Não há, como eu vos digo, passado. Em Deus eu não posso dizer: o Senhor presenciou um abraço que eu dei à minha mãe. Não, o Senhor continuará a presenciar aquele abraço que eu dei no meu tempo criado à minha mãe. Para Deus aquele abraço estará eternamente a acontecer por todas as eternidades e desde antes de todos os tempos. Parece um bocadinho difícil, mas é mesmo assim. E se tiveres dúvidas, cada um de vós leia a Sagrada Escritura, leia os padres da Igreja, conheçam a nossa santa tradição ortodoxa. Isto para voltar a quê? E onde? Ao nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Este Cristo que hoje nasce no ventre de Maria Belém, queridos irmãos e irmãs, é este Filho único que o Pai tem. O Pai não tem outro. Unigênito quer dizer, unigênito, aprendam. Os portugueses, que às vezes não dão valor às palavras na nossa língua, se não soubermos falar português. E qualquer, como um ucraniano, se não souber falar ucraniano, um romeno, se não souber falar romeno, um moldavo, se não moldavo, e por aí fora o inglês, se não souber falar inglês do Reino Unido, como é que vai entender
a sua história. E a nossa história, queridos irmãos e irmãs, é uma história local, porque ela toma forma. Que história? A história da encarnação do Verbo toma forma onde? Numa nave espacial? Não. Num espaço bem localizado, em Belém, Judá. Ele nasce, e é em Jerusalém, e é em toda a Galileia e Israel. Ele anuncia a boa nova. Nós também somos portugueses aqui, em Portugal. E cá vivem quem? Romenos, vivem portugueses, que são católicos romanos, vivem denominações protestantes, vivem russos, vivem ucranianos, vivem moldavos, vivem sérvios, vivem, sei lá, todos vivem cá. Mas a igreja, queridos irmãos e irmãs, a igreja não é étnica. A igreja é geográfica. Isto é, se a minha mesa está em Portugal, seja grego, seja preto, seja branco, seja chinês, seja holandês, seja sérvio, seja americano, ortodoxo ou não ortodoxo, se há uma mesa no território português, a mesa é para todos os que vivem neste território. Todos comerão a esta mesa, onde o Pai, Deus nosso Pai, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, presidirá com Cristo e com o Espírito Santo a esse banquete celeste. Por isso estamos todos aqui. Somos todos livres, queridos irmãos e irmãs, mas não somos uma igreja dividida por raças. Só há uma raça que importa, que é a raça real de Deus. De Deus. E nem sequer aqueles que fazem parte da raça real de Deus se deveriam chamar cristãos, porque Deus não veio criar o cristianismo. Deus não veio criar religião nenhuma. Deus veio criar uma nova forma de vida. Criar. Ele veio revelar-nos, melhor dizendo, uma forma novel, nova, única, não conhecida de vida. O que Cristo vai anunciar é uma nova forma para nós vivermos. O Senhor vai dizer, vivei como eu vivo, sede como eu sou. Porquê? Porque o Pai é assim. E o Espírito Santo aperfeiçoa a obra que o Pai me pediu para eu, Cristo, fazer. É em nome do Pai. Entendem, filhos? Então, é importante que saibamos porque é que o Verbo encarnou. O Verbo encarnou. A segunda pessoa da Santíssima Trindade, Cristo Nosso Senhor, sai do ventre de Maria. Porquê? Porque Deus triúnico se apaixonou pelos seus filhos e filhas, que ainda não existiam no tempo das coisas criadas, muito antes de as haver criado, já era apaixonado por cada um de nós, de uma forma que o mundo não pode entender. E como é que nós sabemos que Deus era apaixonado por nós antes de nos haver criado? Porque quando o seu Filho encarna e do ventre de Maria sai Cristo, onde é que este amor, diante de todos os tempos, está escrito que existia? Na cruz. Na cruz. Porque é à cruz que Cristo sobe e é lá, sem palavras, mas por atos, que Ele dá testemunho do amor do Pai, do amor dele, Filho, Verbo encarnado, e do amor do Espírito Santo por todos nós. Porque o Filho morre no cumprimento do que o Pai lhe pede. Cristo sobe à cruz, cumprindo na obediência estrita o que seu Pai lhe pede. E o Espírito Santo vem aperfeiçoar todo e qualquer ato que Cristo faz em nome do seu Pai e levando-o à perfeição. Cristo morre na sua natureza humana na cruz. 3 dias ele está e desce e está no ar. E o Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade, vai e ressuscita a natureza humana de Cristo. Então, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão neste ato da cruz, da morte e da ressurreição de Cristo, e estão neste ato hoje do nascimento de Cristo. Cristo nasce por vontade do Pai, e o Espírito Santo é aquele que opera o milagre de o Verbo de Deus ser gerado no ventre de Maria, ventre do qual sai nosso Senhor Jesus Cristo. Então, este Deus, este menino, é um menino Deus. Cristo é um bebê, perdoai-me o termo, Deus. É um menino, é um infante, homem e Deus. E ele vem à terra, está connosco. Ele vem quem? O Verbo que encarna, Deus, mantendo a sua pessoa divina, que ele continua a ter só uma pessoa. O Verbo é pessoa divina, não é pessoa divina e pessoa humana. Entendem? Isto é importante que nós saibamos. Como cristãos ortodoxos temos que saber isto. Cristo não tem 2 pessoas. Cristo não tem pessoa humana e pessoa divina.
Cristo só tem pessoa divina. Por isso é que Ele é Deus. Depois tem natureza humana, natureza divina. Vontade humana, vontade divina. Mas só tem pessoa divina. Porque se houvesse duas pessoas, a pessoa humana não era Deus. Eu sou pessoa humana. Cada um de vós é pessoa humana. Algum de nós é Deus? Pois não. Porque nós somos pessoa humana, não somos pessoa divina. Quem não entender isto, eu acho que ninguém entendeu, que é mesmo para não entender, ou muito poucos, falem depois comigo. É bom sabermos quem é o nosso Deus. E isto que eu estou a dizer é um bocadinho difícil de compreender. Mas neste dia, nós temos que perceber quem é que está a nascer. Que homem é este? Que Deus é este? E a Igreja, a santa tradição da Igreja, ensina-nos quem está hoje a nascer. Quem nasceu neste momento? Quem nasceu? Já nasceu do ventre de Maria. É este Senhor nosso Deus que se apaixonou pelos seus filhos e filhas antes de os haver criado aqui, no cosmos. Entendem? Mas no amor do Pai, nós sempre tivemos forma e rosto. Vou-vos dar um exemplo. Eu, antes de desejar abraçar o Sr. Dom Teodoro, venha cá, Sr. Dom Teodoro. Aqui, mas tem que ser hoje. Vá lá. Estou a dar um abraço ao Sr. Teodoro. Dei, não é? Agora pode ir. Obrigado. Antes de acontecer este abraço, o que é que aconteceu? Eu pensei, cá dentro, aquilo que tomou realidade física no tempo e no espaço que nós conhecemos, onde vivemos, porque entre vir até aqui para lhe dar um abraço, entre o tempo em que eu demorei para o abraçar e depois retornar ao seu lugar, isto demorou uma quantidade de segundos. Mas isto é o que nós vemos. Nós pensamos, isto é que é a realidade. Porquê? Porque os meus olhos viram. Não, a realidade, isto é real. Mas esta realidade tomou forma dentro do meu intelecto antes de tomar existência física. O que eu vos quero dizer, e isto é só um exemplo, e como todos os exemplos, cuidado, claudica. Isto é, todos os exemplos são imperfeitos, por isso são apenas exemplos. O que eu vos quero dizer é que, no amor de Deus, antes de Ele haver criado qualquer ser humano, antes de haver criado os pássaros, as baleias, as borboletas, as árvores, os astros, antes de haver criado átomos, matéria subatómica, atómica, tudo, antes disso, no amor dEle, nós já tínhamos o rosto que temos hoje. Antes de havermos sido criados no tempo e no espaço, nós já tínhamos a quantidade de cabelos. Deus já sabia quantos cabelos iríamos ter, a cor dos olhos, que pensamentos, que decisões, tudo que Ele conhecia e conhece. Dizer conhecia está errado. O Senhor conhece desde antes de todos os tempos quem são os seus filhos e filhas. E sabe que nos ia criar, e ao criar-nos que o íamos abandonar. E mesmo assim, sabendo porquê? Porque Ele presenciou a rejeição de Adão e Eva. Antes de haver criado Adão e Eva, já Deus viu que Adão e Eva rejeitou a Ele próprio que o iria criar. Porque antes de haver criado Adão e Eva, Deus já está no ato de Adão e Eva a ver o que é que está a acontecer. Está antes, depois e durante. No eterno presente. Então, quando nos cria, e todos nós constatamos que estamos criados, porque olhamos uns para os outros, muito antes de termos peso e densidade, design e forma, éramos os amores de Deus. E porque os amores de Deus abandonaram aquele que nos amava, que era Deus, o Senhor ainda vem atrás de nós, correndo como um apaixonado, pleno de tristeza e dor, querendo salvar e recuperar aqueles que ama, e envia o seu Filho. E o seu Filho é este, é Cristo, aquele que hoje nasce. O Senhor nasce hoje como um de nós. Ele assume o corpo igual ao nosso, porque era a única forma de poder salvar-nos da guilhotina que nós construímos e debaixo da qual colocámos o nosso próprio pescoço quando cortámos a comunhão com Deus em Adão e em Eva. O Senhor vem colocar a cabeça dele na guilhotina por nós, na guilhotina deste mundo, por nós. Não digo mais direi quando for o momento de dizer, para não vos cansar, que assim tenho esperança que ainda possais voltar. Se eu falar muito, depois não vem cá. E não é por causa de mim. Não tenho nenhum interesse em que ouçam o que eu digo. Mas depois não vêm cá e não se encontram com Cristo no seu corpo e no seu sangue. Eu não quero ser empecilho, nem impedimento, nem obstáculo. Então vinde sempre. Apesar
não é por causa de, apesar da minha presença, vinde sempre confessar os vossos pecados, arrependendo-se cada um de vós das coisas más e feias que fez, aos quais chamamos pecados, e abraçai o corpo e o sangue do Senhor, que foi rejeitado em Adão. Claro, depois Adão arrependeu-se e Eva também, mas antes disso veio a rejeição, veio o abandono, e Deus ficou no deserto de toda a criação, sem que pudesse ver em Adão e Eva seres que Ele criou, é Ele próprio espelhado no coração e na alma de Adão, e na alma e no coração de Eva. O Senhor ficou só. Então, não deixemos o Deus nosso Criador sozinho. E Ele hoje nasce e já tem companhia, já tem o quê? Já tem seres criados, matéria criada, física e biológica, já lá há animaizinhos, já os magos aparecem, já José, idoso, está lá para proteger, a estrela vem anunciar, a estrela física, a estrela cósmica, vem adiante dos magos, vem anunciar aquele que é a luz mesmo, portador da luz e criado do Tabor futuramente, que é Cristo. Bem, este é um dia especial, porque é o dia do nosso resgate. O nascimento de Cristo é o dia em que Deus anuncia: eu estou no meio de vós, vim resgatar-vos, vim reconquistar-vos, vim estender a minha mão para que todos aqueles que a ela se agarrem possam livremente vir comigo. É isto que quer dizer nascimento de Cristo. É para isto que Cristo nasce. E para tudo o que daqui decorre. Que o Senhor vos proteja em vossos dias, abençoe, cure de todas as maleitas e mazelas e vos torne apaixonados por Deus em primeiro lugar e sobre todas as coisas, e depois admiravelmente amorosos cada um de vós no amor que cada um de nós deve pedir, para que tenhamos esse amor pedido a Deus que nos falta pelos nossos irmãos e irmãs, com o tempero necessário para que um dia tenhamos força até para amarmos os nossos inimigos. Mas hoje não vou falar disso. Comecemos por nos amar uns aos outros, amando Deus antes, sobre todas as coisas em primeiro lugar.